Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar um novo módulo do nosso curso Física para Apressados. Esse módulo é intitulado Termologia. Nós vamos estudar as principais relações entre a energia térmica, temperatura e calor. Vamos aprender a calcular a temperatura em diferentes escalas, a calcular o calor sensível, o calor latente e a calcular também o equilíbrio térmico. Vamos lá? Vamos começar com a definição de o que é energia térmica. Aqui eu coloquei uma representação da matéria em diferentes estados de agregação. Estados físicos: sólido, líquido, gasoso e plasma. No estado sólido, a matéria está mais organizada possível. No estado líquido, algumas ligações foram quebradas e as moléculas elas podem escorrer umas por cima das outras. No estado gasoso, as ligações entre as moléculas foram completamente destruídas e elas ficam soltas. E no estado de plasma, além das ligações entre as moléculas, as ligações entre os prótons e os elétrons também foram desfeitas. E nós temos aqui um gás ionizado, cheio de íons positivos e negativos para todo lado. Por que eu coloquei essas representações dos estados de agregação, dos estados físicos da matéria aqui? Porque a energia térmica depende da vibração dessas partículas ou mesmo da translação delas, da movimentação delas, dependendo do estado da matéria. No estado sólido, quanto maior for a vibração dessas partículas de um lado para o outro, maior será a energia térmica acumulada aqui dentro. Isso vale também para o estado líquido. No estado gasoso, além da vibração, nós temos também a movimentação, a velocidade das partículas dentro de um gás. E isso também faz com que a energia térmica desse gás aumente. Ou seja, uma matéria vai ter mais energia térmica acumulada nela quanto maior for a vibração de suas partículas, quanto maior for a velocidade de translação, de ir de um lugar para outro de suas partículas, e também a energia térmica depende da quantidade de partículas ali dentro. Ou seja, a energia térmica está associada a três coisas. Está associada à vibração das partículas, está associada à velocidade de translação das partículas e está associada à quantidade de partículas ali dentro, ali presente, ou seja, está associada à massa daquela substância. Mas como você pode saber se um corpo ganhou ou perdeu energia térmica? Através da sua temperatura. A temperatura é uma grandeza que informa para a gente, de maneira macroscópica, algo que está acontecendo de forma microscópica no corpo. A temperatura mostra para a gente qual é o grau médio de agitação das partículas de um corpo. Ela não diz exatamente quanto de energia térmica um corpo tem. Porém, o aumento da temperatura de um corpo necessariamente vai se dar com um ganho de energia térmica. A diminuição da temperatura de um corpo só vai se dar quando esse corpo perder energia térmica. Entendeu aí como que a temperatura entra nesse esquema? A temperatura somente aumenta quando há um aumento de energia térmica naquele corpo. E a temperatura só vai diminuir quando houver uma diminuição de energia térmica em qualquer corpo. Um erro muito comum que os alunos cometem é falar que um corpo transferiu temperatura para outro, ganhou temperatura, perdeu temperatura. Isso não pode acontecer. A temperatura é uma característica do corpo, que reflete a agitação média das partículas daquele corpo. Ninguém ganha ou perde temperatura. Você pode ganhar ou perder energia térmica. Quando você ganha, a sua temperatura aumenta. Quando você perde, a sua temperatura diminui. Ok? Lembre-se disso para não cometer esse mesmo erro que outros alunos cometem. Tudo bem, Abud, eu já entendi que a energia térmica é a energia presente dentro do corpo, que quando ele ganha essa energia térmica, a temperatura aumenta. Quando ele perde, a temperatura diminui. Mas como ele pode ganhar ou perder energia térmica? Bom, uma maneira é através do calor. O calor é o fluxo de energia térmica
do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Isso é um fluxo natural. Basta você colocar um corpo com uma temperatura alta perto de um corpo com uma temperatura baixa, que o calor vai fluir naturalmente entre o corpo de maior temperatura, por exemplo, o corpo A possui uma temperatura maior do que o corpo B. Dessa forma, o calor vai fluir naturalmente do corpo A para o corpo B. Nós simbolizamos o calor pela letrinha Q, ou seja, a energia térmica, quando está transitando de um corpo para outro, é chamada de calor. Ninguém perde ou ganha temperatura. Você perde ou ganha energia térmica na forma de calor. Quando um corpo ganha calor, nós simbolizamos com um valor positivo para ele. E isso significa que a temperatura dele vai aumentar. Porém, quando um corpo perde calor, quando ele é mais quente que o meio externo, que ele é mais quente que um outro corpo perto dele, ele perde calor, nós simbolizamos com a letrinha menos Q. Um valor negativo de calor significa que você está perdendo energia térmica na forma de calor. E, consequentemente, a sua temperatura vai diminuir. Você nunca mais vai confundir energia térmica, temperatura e calor. Energia térmica é aquilo que você tem, que você guarda, que você pode transferir para um corpo, ganhar de outro corpo. Isso é energia térmica. A temperatura é uma grandeza que permite a você entender o que está acontecendo ali dentro do corpo. Quando a temperatura aumenta, é porque aquele corpo ganhou energia térmica. Quando a temperatura diminui, é porque aquele corpo perdeu energia térmica. E como ele pode ganhar ou perder energia térmica? Através do calor. O calor é o fluxo natural de energia térmica do corpo com maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Pode ser de um para mais de um corpo, mas é sempre aquele mais quente que vai doar para os corpos mais frios, nunca o contrário. E vamos lembrar de novo, ninguém ganha ou perde temperatura. Você ganha ou perde energia térmica na forma de calor. Vale lembrar também, galera, que o calor depende de uma diferença de temperatura, ou seja, corpos em uma mesma temperatura, que nós chamamos de equilíbrio térmico, não trocam calor entre si. O estado de equilíbrio térmico é um estado no qual as temperaturas dos corpos são iguais e, por isso, não vai haver calor entre eles. E para medir a temperatura, como nós fazemos? Nós temos que criar uma escala. As escalas são a maneira com que a gente encontrou para medir as coisas. Eu posso medir a minha canetinha usando uma escala de centímetros, de metros, de milímetros. Eu posso medir a quantidade de água dentro dessa garrafa por litros, mililitros, centímetros cúbicos. Eu posso medir a minha altura também em metros, centímetros. Posso medir a minha massa em quilogramas, gramas, libras. E para medir a temperatura, nós temos ainda 3 escalas em uso hoje no mundo todo. Já houve mais do que 3, e a tendência é que se chegue a uma só. Porém, ainda hoje nós temos 3. Nós, brasileiros e a maioria do mundo todo, utilizamos a escala Celsius, criada pelo Anders Celsius e que leva até hoje o seu nome na escala. Celsius imaginou uma escala na qual a água seria o seu ponto de referência. Essa escala ela é baseada nos pontos fixos da água. Ou seja, ela é baseada no ponto de congelamento da água, que é o primeiro ponto fixo, e no ponto de ebulição da água, que é o segundo ponto fixo. O que o Celsius fez foi simplesmente chamar o ponto de congelamento da água de 0 Celsius e o ponto de ebulição de 100 Celsius. E, a partir daí, construiu termômetros graduados na sua escala. Bastaria dividir o intervalo entre o 0 e o 100 em 100 partes iguais, que você teria 1 grau Celsius. Simples, fácil de reproduzir e por isso que ela hoje é usada no mundo todo. O Daniel Gabriel Fahrenheit, ou simplesmente Daniel Fahrenheit, foi o criador dessa escala que leva o seu nome. Essa escala é baseada em fatores meteorológicos, ou seja, ele foi modificando essa escala
ao longo de toda a sua vida. Ele era um ótimo construtor de termômetros, e é claro, os termômetros que ele construía levavam em si a sua escala. Nessa escala, os mesmos pontos fixos da água possuem outros valores. Não quer dizer que eles sejam outras temperaturas, são só medidas de maneira diferente. Por exemplo, eu posso falar que a minha altura é 1,8 metros ou 180 centímetros. São números diferentes, mas isso não vai mudar a minha altura, entendeu? Na escala Fahrenheit, a água congela a 32 graus e ela entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Não quer dizer que na escala Fahrenheit a água é mais quente, é só a medida que é diferente. A temperatura de 0 graus Celsius é exatamente igual, em termos de energia térmica, à temperatura de 32 Fahrenheit. Entendeu? Já a escala Kelvin, desenvolvida pelo Lord Kelvin ou William Thomson, um dos maiores cientistas da história da humanidade, traz uma ideia muito bacana. Ela é baseada no zero absoluto. Lord Kelvin pensou o seguinte: se a temperatura, acompanha comigo, se a temperatura reflete o grau médio de agitação das partículas de um corpo, à medida que eu vou tirando a energia térmica daquele corpo, ele vai ficando mais e mais frio. Eu tiro energia térmica, ele esfria, a temperatura diminui. Tiro energia térmica, a temperatura diminui. E as moléculas vão ficando cada vez mais devagar. E se eu conseguisse tirar toda a energia térmica de um corpo? E se eu conseguisse fazer com que as moléculas daquele corpo ficassem paradas? Qual seria essa temperatura? Essa temperatura seria o zero absoluto, um estado de completo e absoluto repouso das partículas de um corpo. É lógico que, posteriormente, ele descobriu que isso era impossível de ser atingido. É uma temperatura hipotética. Se eu pudesse chegar lá, qual temperatura seria essa? Ele calculou, através de trabalhos com gases ideais, que nós vamos ver no próximo módulo, que, se fosse possível chegar a essa temperatura, ela seria de menos 273 graus Celsius. O que ele fez? Se essa é a menor temperatura possível, por que eu não começo a contar a partir dela? Então, ele simplesmente chamou essa temperatura de menos 273 graus Celsius de 0 Kelvin. Nós não falamos graus Kelvin, nós falamos simplesmente Kelvin, porque a escala dele é adotada hoje como uma escala absoluta, uma escala científica. E, inclusive, ela não possui o zero. O zero é inatingível. Nós começamos a contar do 0 Kelvin, mesmo que essa temperatura não exista. Curiosidade, nós já chegamos em 0,0001 Kelvin, mas a gente não consegue chegar em 0 Kelvin. Nós começamos a partir do 0 Kelvin e vamos aumentando a temperatura indefinidamente. Não existe limite superior de temperatura, mas existe aquele limite inferior. Na escala Kelvin, não existe número negativo. Nós começamos a contar do zero e toda a temperatura é positiva. Dessa forma, a temperatura de congelamento da água nessa escala é de 273 Kelvin. 0 graus Celsius equivalem a 32 Fahrenheit, que equivalem a 273 Kelvin. E a temperatura de ebulição, na escala Kelvin, equivale a 373 Kelvin. Agora nós vamos aprender a converter entre as três escalas. Aqui eu coloquei 3 termômetrozinhos, um na escala Celsius, um na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin. E nós vamos colocar o primeiro ponto fixo da água nos 3 termômetros. O primeiro ponto fixo na escala Celsius é 0 graus, na escala Fahrenheit é 32 graus e na escala Kelvin é 273 Kelvin. Não falamos grau. O segundo ponto fixo na escala Celsius é 100 graus, na escala Fahrenheit é 212 graus e na escala Kelvin é 373 Kelvin. Vamos supor que eu queira converter a escala Celsius na escala Fahrenheit e a escala Fahrenheit na escala Kelvin e vice-versa. O que eu faço? Eu vou pensar em uma temperatura em Celsius
que tem uma equivalência em Fahrenheit e que tem uma equivalência em Kelvin. É a mesma temperatura, medida de maneira diferente. Para achar a regra de conversão, você vai usar o teorema de Thales. Razão e proporção é bem simples, mas preste atenção. Você vai fazer a mesma coisa nos 3 termômetros. A temperatura do meio menos a de baixo, ou seja, C menos 0, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo, 100 menos 0, tem que ser igual, razão e proporção, a temperatura do meio, F menos a de baixo, dividido pela de cima menos a de baixo. Tá vendo? Eu faço a mesma coisa nos 3 termômetros, que tem que ser igual à temperatura do meio, K menos a de baixo, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. Então, eu vou ficar com C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180, que é igual a K menos 273 sobre 100. Reparou que a escala Celsius e a escala Kelvin, ambas são divididas por 100? Por isso, elas são chamadas de escalas centígradas. A escala Celsius e a escala Kelvin são escalas centígradas. A escala Fahrenheit não é centígrada, tanto é que ela é dividida por 180. Mas nós podemos melhorar isso aqui. Vamos simplificar. Todos os denominadores por 20. 100 dividido por 20 é 5, 180 dividido por 20 é 9, 100 dividido por 20 também é 5. Dessa forma, nós vamos ficar com a regra clássica de conversão entre as 3 escalas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Nossa, Bud, mas tem 2 igualdades, o que eu faço? Você vai utilizar somente o que você precisar utilizar. Por exemplo, imagine que você queira transformar 60 graus Celsius em graus Fahrenheit. Você não precisa usar a parte que fala de Kelvin, você usa só a parte de Celsius e Fahrenheit. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Eu preciso decorar essa equação aqui embaixo, Abud, ou eu posso simplesmente ficar com essa lógica aqui de conversão? Vai da sua escolha. Entender de onde nasce a fórmula sempre facilita para você decorar a própria fórmula. Então, você escolhe o que você prefere, entender ou decorar. Se você conseguir fazer os dois, melhor ainda. Como eu quero converter Celsius em Fahrenheit, eu substituo dentro do C. Ficaremos com 60 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Aqui, pessoal, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu acho mais fácil dividir 60 por 5, é 12, que fica igual a F menos 32 sobre 9. E aqui você pode simplesmente multiplicar cruzado, imaginando que tem um 1 embaixo do 12. F menos 32 vezes 1 é a mesma coisa, F menos 32. E 9 vezes 12 é 108. 9 vezes 10 é 90, 2 vezes 9 é 18, 90 com 18 é 108. Então, em Fahrenheit, essa temperatura será equivalente a 140 graus, porque o 32 passa somando. 60 graus Celsius equivalem a 140 graus Fahrenheit. Entenderam? E se eu quiser, por exemplo, converter 27 graus Celsius em Kelvin? Você não precisa da parte do Fahrenheit aqui da fórmula. Você pode simplesmente escrever C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Como os dois estão divididos por 5, você pode eliminar esse denominador, ficando com a regrinha mais fácil de todas. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Se eu quero converter Celsius em Kelvin, eu substituo dentro do C. 27 igual a K menos 273.
o 273 passa para o lado esquerdo, nós teremos 300 é igual a K. Então, 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Entendeu como a gente utiliza essa regrinha de conversão? Nós vamos ter exercícios no PDF dessa aula para você treinar bastante. Combinado? Em alguns casos, aparecem as chamadas escalas arbitrárias, escalas criadas por uma pessoa assim do nada, na maioria das vezes para fazer você resolver exercícios de vestibulares. Vamos pensar numa escala? Vamos pensar na escala criada por um médico, para que ele avalie o grau de febre de um paciente, ok? Então, aqui nós teremos um comparativo, graus Celsius, e aqui o grau do médico. Vamos chamar de grau médico, tudo bem? O médico resolveu criar essa escala, na qual 0 graus, na escala dele, equivaleria a uma temperatura fora de risco do paciente. Por exemplo, de 37 graus Celsius. 37 não é febre. E uma temperatura de 10 graus na escala dele equivaleria a um risco eminente de morte do paciente. Por exemplo, 42 graus Celsius, uma febre muito alta. Como eu converteria essas duas escalas? Vamos criar uma regra de conversão entre elas. Ou seja, uma temperatura em graus Celsius e uma temperatura qualquer nos graus médicos. Como a gente faz? Igualzinho a gente fez antes. Temperatura do meio menos a de baixo, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo, feita nos dois termômetros. Ou seja, C menos 37 dividido por 42 menos 37 é igual a M menos 0 dividido por 10 menos 0. Essa é uma escala arbitrária que ninguém usa. Um médico decidiu criar porque ele queria. Então, essa regra de conversão vai ser usada só nesse exercício. C menos 37 dividido por 5 é igual a M dividido por 10. Bom, nós podemos aqui dividir os dois denominadores por 5. Ficaremos com 1 de um lado e 2 do outro. Ou seja, a regra de conversão entre as duas escalas é C menos 37 sobre 1, então nem vou colocar, é igual a M sobre 2. Suponha que um paciente tenha apresentado, então, 8 graus médicos naquela escala. Quantos graus Celsius isso representa? É só substituir no M da nossa regrinha de conversão. C menos 37 é igual a 8 sobre 2. C menos 37 é igual a 4. Então, nós teríamos 41 graus Celsius são iguais a 8 graus médicos. Isso pode ser feito com qualquer escala arbitrária. Basta você montar os termômetrozinhos e fazer do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Simples demais, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham entendido as definições de energia térmica, temperatura e calor, as escalas térmicas e como converter entre elas, e como trabalhar com as escalas arbitrárias. Não se esqueça de resolver as perguntas guias desse módulo e os exercícios do PDF. Só depois você vai passar para o próximo tópico. Combinado? Lá nós veremos calor sensível, calor latente e equilíbrio térmico. Eu conto com vocês. Até mais, pessoal!